Então, durante o processo, o que a gente faz é apresentar todas as possibilidades daquela profissão e ele faz um exercício de imaginação mesmo. Então, a gente observa os objetos, as atividades, os retornos daquele trabalho, os locais onde ele pode cursar e tudo isso vai sendo colocado numa balança mesmo. É um exercício de projeção futura. Ele também tem acesso a alguns vídeos em que ele pode observar pessoas atuando, então serve como um modelo, mas ele vai começando a perceber que a atividade profissional talvez tenha mais peso do que o retorno. Neste momento, talvez escolher onde cursar faça mais sentido do que o ambiente de trabalho. Isso não quer dizer que futuramente ele não pode mudar ou que isso vai ser para sempre na vida. E isso é uma grande dificuldade para um adolescente. Pensar que não existe mudança e que toda escolha ela tem que ser muito certa. Ele vai escolher um potencial. Se isso estará certo ou não, né, 100% é quando ele vai testar, quando ele vai para a prática. Então, a dificuldade muitas vezes é ele querer ter certeza de tudo, né? E achar que todo aquele exercício de imaginação, todas aquelas prioridades possam estar erradas. Naquele momento faz sentido e tá certo. Existe frustração, né? Muitas vezes até para o psicólogo é angustiante fazer com que a gente tenha condições e exercícios em que a gente force uma escolha e aprenda a perder. Esta é a intenção, inclusive, do trabalho do psicólogo, ampará-lo, né, e trazer possibilidades. Então, se ele não vai conseguir um retorno financeiro, por exemplo, que ele gostaria, mas ele pode depois, com as atividades que ele escolheu como prioridade nesse primeiro momento, pensar em outros cargos, em outras empresas, que inicialmente não tragam um retorno financeiro, mas futuramente sim. Ou se ele escolher como principal o objeto de trabalho, né, que eu gosto, por exemplo, de trabalhar com arte, e com arte ele pode trabalhar em diversos segmentos, eu apresentar essas possibilidades. Então, não é neste momento que você vai trabalhar, mas numa pós-graduação, ou você pode trabalhar com isso dentro de locais em que você também tinha dúvida daquela profissão. Então a gente pode ir encaixando aquelas prioridades em outras possibilidades. É papel do psicólogo amparar, acolher essa angústia e fazer com que as possibilidades, inclusive de mudanças, sejam uma questão a ser considerada. Porque ele não quer errar. E o problema não existe o erro neste momento. Existe o que eu vou escolher, o que eu vou renunciar e o que para mim naquele momento faz sentido. A questão de certo ou errado na nossa vida sempre vai existir. Decidir é escolher um curso de uma trajetória de duas condições que são favoráveis, mas que naquele momento, como uma balança mesmo, pese mais condições favoráveis para um curso, né? Para uma condição. A questão do certo ou errado traz muito a implicação de que aquilo que eu escolher é determinante para eu ser feliz. Inclusive é um discurso dos pais, escolha o que te faça feliz. E é uma responsabilidade gigante para alguém, porque dentro da profissão haverá coisas que não vão me deixar feliz. E isto, quando a gente apresenta todas as profissões, atividades, objetos, tem coisas que eles não gostam e isso já é motivo para exclusão. Então, a condição é nem só tudo que eu amo, que não vai existir, e eu preciso entender isso, e eu também não vou escolher coisas em que eu tenho uma maior quantidade de coisas que eu não gosto. Então, é medir, né? E fazer realmente um balanço entre ganhos e perdas, algo que não vai me deixar completamente feliz, mas que com aqueles elementos eu vou ter condições de produzir coisas prazerosas na minha vida.